Quatro em campo. O jogo vai começar. Hoje, com Rafael Marques. Avança Clodoaldo, entrou na intermediária, pôs o comando para Pelé, penetrando, defendeu a grana, pênalti. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Andrada é o arqueiro rei. Pelé, milésimo gol. Pelé, o Deus do estádio. Pelé, o gol do século. Tem 1000 nas redes de Andrada. Eu não consigo dizer para vocês o que normalmente eu falo quando abro as minhas apresentações aqui no Sistema Globo de Rádio. Não é possível falar ao seu lado eu sou feliz num dia tão triste como esse, 29 de dezembro de 2022. Uma data que ficará marcada eternamente no coração de todos aqueles que, amantes ou não do futebol, reconhecem o valor histórico, humanitário e esportista de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que hoje partiu aos 82 anos, o brasileiro mais conhecido do mundo, aquele que transformou, de certa forma, a imagem do país nos quatro cantos do planeta, com a sua magia com a bola nos pés, com as suas marcas inalcançáveis, com tudo aquilo que fez nos gramados e também fora deles, um personagem extremamente valorizado, reconhecido e respeitado em todo o planeta. Ao longo desse quatro em campo, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, vamos fazer um pouco do muito que Pelé merecia ter aqui no microfone da CBN. Escalação. Boa noite, Roberto Lioi. Difícil, né, Rafa? Mas boa noite sim para você, boa noite para os ouvintes da CBN. Vamos lá, vamos tocar o barco nessa uma hora, talvez o quatro em campo mais difícil para se fazer em toda a história, né, Rafa? Um dos. Sem dúvida. Boa noite, Vitor Lessa. Boa noite, Rafa, aos ouvintes da CBN. Vamos ficar juntos aí nessa uma hora que tem que ser também é um dia triste, mas também um dia de exaltação por tudo que significa o Pelé pra gente. Sem dúvida. E boa noite, Renan Moura. Boa noite, Rafa. Um dia realmente difícil, mas o Pelé eterno, Rafa. 8h07. Temos que rolar essa bola, Ramon. Primeiro tempo. A gente tem muito do nosso jornalismo para poder acionar aqui dentro do Quatro em Campo. Já Rafael Lara, repórter da CBN, que está no plantão no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, já há muitos dias, acompanhando de perto, né, todos os desdobramentos, todos os acontecimentos do estado de saúde de Pelé, até o dia fatal, que foi este dia 29 de dezembro. Já Bruno Faria, que já está na Vila Belmiro, onde vai acontecer o velório na próxima segunda-feira. Mas antes, a gente tem aqui um material especial produzido pelo Gabriel Dudziak, contando um pouco do muito que foi Pelé. O futebol não perdeu apenas um de seus maiores símbolos. O esporte está órfão de seu rei. É o grande craque do futebol, o gênio do futebol, para marcar o 1000º gol sem o penal. Atenção, foi pra bola, bateu, Quem é aquele moço com a bola no pé? É o Rei Pelé. Pelé foi o maior representante do esporte mais popular do planeta. O Rei Pelé, de feitos extraordinários e marcas insuperáveis. Eleito o atleta do século quase 20 anos antes mesmo do fim do século XX. 1.281 gols, 1.091 com a camisa de apenas um clube, o Santos. O Santos dele, que viu de perto a sua arte em 1.116 duelos. Pela seleção brasileira, foi o principal nome do país mais vencedor da história das Copas.
95 gols em 114 jogos, 3 mundiais, o primeiro deles com apenas 17 anos, em 1958. Até então desconhecido do público mundial, foi protagonista e um dos pilares de uma seleção que só acumulava fracassos. No duelo contra o País de Gales, que levou o Brasil à semifinal da Copa de 58, o jovem deu a primeira amostra do grande jogador que viria a ser, como relembrou o jornalista Luiz Mendes. Pelé fez um chapéu no adversário, emendou para dentro do gol e o Brasil ganhou por 1-0 com esse gol. Era um menino que estava lá para enfrentar os grandes jogadores do mundo. Vai arremessar de fora de Paranabola, repetindo o lance. Faz uma de puxeta para o corpo de Diniz. De cabeça para Pelé. Pelé tem que Até mesmo quem jogava com Pelé ficava assombrado. Nunca existiu alguém capaz de repetir os seus feitos. Coutinho, para muitos o melhor companheiro de Pelé e que faleceu em 2019, relembrou a final do Mundial de Clubes de 1962, quando o Santos venceu o Benfica em Lisboa. Eu acho que esse jogo aí o Pelé fez até chover, porque faltava 15 minutos para terminar o jogo e estava o Estádio da Luz todinho em pé aplaudindo a equipe do Santos. E o que ele fez nesse dia é até covardia. Bom lançamento de Zito para Pelé. Invade Pelé, ganha a área, apontou, tirou, defendeu o Costa Pereira, largou, entrou Pelé. Gol! Pelé! Pelé que parou uma guerra. Foi no Congo, antigo Zaire, em 1969. Pelé que foi expulso, mas que não pôde deixar o campo com o Santos na Colômbia um ano antes. Teve um quebra-pau lá no meio do campo, aí o juiz chegou, eu falei, tudo bem, foi expulso, desci. Eu estava descendo no vestiário, aí eu comecei a ouvir uma gritaria, uma confusão, tá? Eu cheguei no vestiário, estava tirando a chuteira, não, você vai voltar. Eu falei, mas como voltar, tá louco? Já foi expulso, fez o cartão vermelho. Não, tiraram o juiz, botaram bandeirinha para apitar, você volta. Pelé de 58. Pelé de 62, Pelé das inesquecíveis jogadas do Tri Mundial em 70, Pelé do Santos, dos 1000 gols, Pelé que entre 1995 e 1998 foi ministro do esporte a convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse período, criou a lei que carrega seu nome e que deu independência aos jogadores ao acabar com o chamado passe. Todos sabem que a Lei Pelé não é a Lei Pelé, não é o que eu queria pôr. Infelizmente, porque o lobby dos presidentes de clubes é muito grande e não deixou. Mas antes de ser o rei, o ministro, o craque, Pelé era Edson Arantes do Nascimento, o menino de 3 corações no interior de Minas Gerais e que era filho de Dondinho, apelido do jogador João Ramos do Nascimento, e de Dona Celeste, a mãe que sonhava que Edson seguisse qualquer outra profissão, menos a do pai. Não teve jeito. O talento superou o desejo da mãe e a humanidade agradece até hoje por Pelé ter ido jogar futebol. Mas Pelé também era humano e viveu problemas comuns a muitos deles. Uma filha não registrada recorreu à justiça para carregar o sobrenome do pai. Um filho que foi preso. O rei também tinha um corpo humano. Em novembro de 2012, aos 72 anos, ele foi internado devido a fortes dores no quadril e na perna direita. Submetido a uma cirurgia, teve alta, mas nos anos seguintes as idas ao hospital passaram a ser recorrentes. Em novembro de 2014, exames revelaram a existência de cálculos nos rins, na uretra e na vesícula, que foram retirados imediatamente. Ele, no entanto, voltou a ser internado por causa de uma infecção urinária. Eu fiquei preocupado, é claro, mas foi uma surpresa. Se eu disser, eu fiquei com medo de morrer, isso não, porque eu sou um homem de 3 corações também, vai ser difícil para eu morrer. Em 2015, Pelé passou por 2 cirurgias, uma na próstata e outra na coluna. Depois de 4 anos sem maiores intercorrências, em abril de 2019, o rei do futebol foi hospitalizado em Paris depois de novo quadro de infecção urinária. Ele foi transferido para o Brasil e tratado. Já em setembro de 2021, Pelé passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Depois de um mês internado, ele teve alta e, em dezembro, voltou ao hospital para continuar o tratamento. Todo mundo sambando a bola no pé, obrigado Pelé, olé, obrigado Pelé, olé, obrigado. Mais de 1000 gols, 3 Copas, todos os títulos possíveis com um clube que sempre amou. O Santos é o Santos por causa de sua eterna camisa 10. O Brasil é pentacampeão do mundo por causa de sua eterna camisa 10. Camisa 10 que nunca mais terá alguém como ele.
De São Paulo, Gabriel Dudziak. Aí, portanto, o material especial produzido pelo Gabriel Dudziak, contando um pouquinho da história do Rei Pelé, às 8h14, aqui no 4 em Campo. Já vou pedir ao Roberto Lioi, ao Vitor Lessa e ao Renan Moura que tragam seus depoimentos, né? E contem qual é a principal imagem, o que não sai da cabeça deles quando o tema é Pelé. Não precisa ser algo que eles tenham vivido pessoalmente, mas como jornalistas esportivos, como estudiosos do futebol, o que mais marcou os três em relação à figura de Edson Arantes do Nascimento. Mas é hora de movimentar a nossa reportagem aqui no 4 em Campo, começando com a presença do nosso microfone constantemente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele acompanhou nesses últimos dias de perto todo o processo, né, de informações que nem sempre eram trazidas num tempo, digamos, ajustado à expectativa, à ansiedade da população, mas que eram trazidas sim aqui na programação da CBN com a presença do nosso microfone lá, e o repórter Rafael Lara traz pra gente um resumo do que está acontecendo nesse momento no hospital e também do que foi o dia de hoje por aí. Xará, boa noite. Boa noite, Rafael Marques, boa noite a todo mundo ouvindo a gente aqui na Rádio CBN. O Hospital Albert Einstein, onde Pelé estava internado, divulgou uma nota à tarde informando que Edson Arantes do Nascimento morreu em decorrência da falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon que havia tratando desde o ano passado. Em post nas redes sociais, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, publicou uma foto com as mãos de todos os parentes que estavam no hospital com o rei, com as mãos acima da mão de Pelé. Stephanie, neta de Pelé, publicou um vídeo que fala que o avô agora cumpriu sua função na Terra e poderá descansar em paz. Os médicos não devem se pronunciar além desse boletim. O velório de Pelé acontecerá na Vila Belmiro, estádio que foi sua casa durante 18 anos, e ele será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, onde o rei do futebol tinha um espaço reservado desde 2003. E a informação que chegou agora há pouco para a gente aqui, Rafael, e para todo mundo que está escutando a gente na CBN, a assessoria aqui do Hospital Albert Einstein informou para a gente que o corpo deve sair aqui do Hospital Albert Einstein apenas no domingo, no fim do dia. Aqui na frente do hospital, inclusive, diversos fãs passaram para prestar suas condolências ao rei do futebol. Um deles, Eduardo Nascimento, de 55 anos, brinca que é tão fã de Pelé que até o seu sobrenome é igual. Para ele, o rei do futebol representa um herói brasileiro. Todo mundo gosta, né, de ganhar, né, e ele mais ganhou do que perdeu, mas um senso de nacionalidade. Eu acho que Pelé representa ser brasileiro. Acho que é bacana a história do menino pobre que veio do interior, que tinha uma família, né, e desde cedo no Santos chegou com 15 anos, né, e mostrar que o jovem hoje está tão desacreditado aí, você tem que lutar e tem um sonho, né, e acho que Pelé é um sonho. E nem todo fã do Pelé que veio ao hospital era fã do Santos, como é o caso de Flávio Bontempo, de 43 anos, que é corintiano, mas veio prestar sua solidariedade ao rei aqui com a camisa do Corinthians, inclusive. A gente que é corintiano, meu pai contava muito, né? Sofreu na época do Pelé, né? Por isso que eu acho 10 anos chegado do Santos, devido muito ao fato do Pelé, né? Tudo que for falar do Pelé, são poucas as palavras, né? Porque ele é ícone, né? É ícone, é eterno, vai ser sempre eterno, né? É o maior de todos, né? Onde o Pelé chegou, nenhum outro jogador consegue chegar, né? Rafael. Obrigado, Rafael Lara, que está na porta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Da capital paulista, vamos até o litoral, até a cidade de Santos, para ser mais preciso, Vila Belmiro, o estádio onde Pelé foi criado e onde vai acontecer o velório do corpo do rei a partir da próxima segunda-feira. Lá está o repórter Bruno Faria. Boa noite, Bruno. Tudo bem, Rafael? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Estou aqui, em frente ao estádio Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro, onde o Pelé fez tantos gols, onde também acontece neste momento uma homenagem singela de duas torcidas organizadas que tremulam as bandeiras aqui bem em frente ao estádio. É verdade que não se encontra, não tem muitos torcedores, mas essa pequena parte da torcida que veio em frente ao estádio faz uma homenagem ao rei Pelé com as bandeiras, com a imagem do rei, do eterno rei, com a camisa número 10 do Santos, principalmente, e lembrando que ele é eterno, que o rei jamais morre. E aqui, conversando com algumas pessoas da região, eu me deparei com um torcedor santista, o nome dele é Rafael, e ele tem uma história curiosa que ele teve com o rei Pelé, e eu vou colocar ele aqui nesse bate-papo rápido, Rafa, porque o Rafael tem 37 anos de idade e tem uma história
que ele é morador aqui da Baixada Santista, em Santos, e que ele acabou parando dentro do carro do Rei Pelé. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Queria que você contasse rapidamente como que aconteceu isso. Boa noite. Foi na década de 90, eu não sei precisar o ano, se foi 98 ou 2000. Ele parou na frente da loja do meu irmão, né? Ele foi, na época ele foi montar o aquário. Ele queria que montasse o aquário na sala do Guarujá, da casa do Guarujá dele. Ficou até embaixo da escada o aquário. E ele, nessa época, ele foi na loja para procurar como é que, né, as informações e tal. Ele foi indicado, né? E aí, quando ele chegou na loja, eu vi parar um carro grande. E eu desci, porque a loja era no segundo andar, né? E aí ele abriu o carro, saiu a Síria. Ele estava com a Síria, a mulher dele. E ele me chamando, vem pro carro, vem. Aí eu entrei no carro, aí abracei ele, a gente ficou conversando ali. E ele me perguntando se eu gostava do Santos, aquela coisa toda, né, e tal. E aí a gente tirou umas fotos ali e depois ele me deu essa camisa que eu tenho autografado até hoje. O Rafael um pouco emocionado, óbvio, pro nosso amigo apresentador Rafael também. Ele tá com uma camisa do Santos para o Rafael do amigo Pelé. O que representa o Pelé para você? O Pelé representa para mim alegria, o Pelé representa uma história linda que ele deixou no futebol brasileiro. O Pelé para mim é a alma do Brasil, hoje já não é mais só da cidade de Santos. E para mim vir aqui no estádio todas as vezes, né, que é possível, sempre uma questão de arrepio, sempre arrepia a gente sempre bate um arrepio, uma emoção muito grande, né, olhar para tudo isso aqui, né. Obrigado. Esse é o Rafael bastante emocionado, participando com a gente, Rafael Max. Falando desse episódio, no mínimo curioso, que ele acabou parando dentro do carro do Pelé, e ele me disse agora há pouco que o Pelé era muito isso, que quando ele via as pessoas, e principalmente jovens, porque o Rafael, na ocasião, ele era bem mais novo, o Pelé chamava para conversar com as crianças, para saber como que estavam as crianças, para que time torcia, e claro que ele é santista, fanático, está aqui bastante emocionado, uma maneira de se despedir do rei aqui no estádio da Vila Belmiro. Rafael. Muito bem, Bruno Faria, você volta a qualquer momento à programação aqui da CBN com outras informações. Bom trabalho, meu amigo. Igualmente. São 8h22, antes do repórter CBN, então eu queria ouvir nossos companheiros aqui de mesa hoje aqui no 4 em Campo, Roberto Lioi, o Vitor Lessa e o Renan Moura, que cada um trouxesse um depoimento de uma imagem, de algo muito marcante que tenha feito, né, parte das carreiras de vocês, da construção da imagem do Pelé para cada um de vocês. Eu já falei mais cedo, durante a co-apresentação do Ponto Final com a Carol Moran, 2 episódios que aconteceram comigo, né? O embarque para Joanesburgo, para a Copa do Mundo de 2010, em que ele acabou infringindo uma determinação do chefe dos comissários, que mandou esses chefes dos comissários, todo mundo voltar para os seus lugares, todo mundo queria entrevistar o Pelé, tirar foto com o Pelé, e aí ele disse para o chefe dos comissários, I will answer 2 questions. Falou em inglês, vou responder 2 perguntas. E atendeu a gente lá, a imprensa estava presente no avião, e daquela oportunidade que eu tenho a foto que eu publiquei nas minhas redes sociais hoje. E em 2002, quando ele espontaneamente veio até a mim, e até o Antônio Carlos Duarte, eu como repórter da Rádio Tupi, o Duarte como repórter da Rádio Globo CBN, ele foi gravar um comercial nas Laranjeiras, e aí quando ele viu que tinham 2 repórteres lá à beira do campo esperando para falar com ele deduziu que era isso que a gente queria, e veio até a nossa direção, cumprimentou a mim e ao Duarte e perguntou, vocês querem falar comigo? E a gente entrevistou o Pelé. Não foi uma exclusiva, mas foi uma entrevista feita por 2 emissoras concorrentes. Começo com você, Roberto Lioi. Que imagem, que história, que relato você tem para trazer sobre Pelé? Olha, Rafa, a gente poderia ficar falando aqui até meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, porque o Pelé traz tanta memória pra gente, e é engraçado, né, porque ninguém de nós aqui, né, que está no ar aqui, viu o Pelé jogar ao vivo, né? E eu vi até vou colocar aqui da fonte, né? Um companheiro nosso, escritor, Michel Costa, escreveu uma coisa aqui no Twitter que eu compartilho, né? Sinto inveja de quem viu o Pelé jogar, porque realmente você está presente, é algo único, né? Então, só de acompanhar vídeos, é incrível o que ele fazia. E me marcou muito uma coisa bem recente, né? Nessa fase do Pelé já internado, já com a saúde piorando, né? Então, hoje em dia com essa tecnologia que você consegue fazer edições, né? E colocar vídeos lado a lado, então há um vídeo que está circulando aí, eu acho que o ouvinte mais atento ao futebol já tem recebido, já tenha visto esse vídeo de 3, 4 minutos, de jogadas do Pelé
o que ele fazia nos anos 50, com 17 anos, com 18 anos, o que fez em Copa do Mundo, o que fez em semifinal de Copa do Mundo, o que fez em final de Copa do Mundo em 58, no Santos, na seleção brasileira, no Cosmos, jogadas que ele inventou e jogadas que outros jogadores, outros craques do mundo fizeram depois. Então tem uma comparação lá de uma jogada de um chapéu do Pelé e quase igual o chapéu que o Zidane deu no Ronaldo lá nas quartas de final de 2006. Tem uma jogada de efeito que o Pelé fez, que o Iniesta, o espanhol, fazia também. Uma jogada que o Pelé faz, que o Neymar faz hoje, que o Pelé fez, que o Ronaldo Fenômeno fazia. Então é um cara que ele meio que foi um marco, né? E existe o futebol antes do Pelé e existe o futebol depois do Pelé. Ele mudou para sempre a história. Então, assim, o que me deixa mais marcado é toda essa quase que primazia que o Pelé deu ao esporte, né? O Pelé trouxe alegria, o Pelé trouxe a eficiência dos gols, o Pelé trouxe aquele conceito de jogador nota 10, um jogador que quase não tinha falha, jogador que sabia jogar de tudo. Então, um jogador pioneiro para o futebol moderno, e eu acho que vai ser um jogador que vai ser exemplo para muitos e muitos anos daqui para frente. Você, Vitor Lessa. Olha, Rafa, assim, pensando aqui em tudo que eu já vi, que a gente já viu de material, né, do Pelé, infelizmente é isso, a gente não teve esse privilégio de assistir ao vivo, em loco. Feliz foi quem teve esse privilégio. Mas duas coisas, um gol que nunca sai da cabeça, eu acho que não sai da cabeça de nenhum brasileiro, é aquela na final contra a Suécia, na final dos 58, aquele gol, o chapéu que ele dá, que pra mim é um dos gols, se não for o gol mais bonito da história de todas as Copas, está ali no top 3 ali, certamente vai estar, mas pela plástica do movimento, sei lá, eu me arriscaria a dizer que é o mais bonito, mas tem muitos concorrentes também. Mas isso é o de menos. Eu acho que o que eu tenho de memória audiovisual é isso, mas uma coisa que me marcou e não faz muito tempo foi quando o Pelé inaugurou a Academia Pelé de Futebol em Resende, e eu fiz essa cobertura lá em Resende. É uma parceria, inclusive, com o próprio Resende, né, o clube. O Pelé fez essa inauguração e ele foi até lá. E nessa cobertura, em algum momento, virou a chave assim na minha cabeça e eu falei, meu Deus do céu, eu tô do lado do Pelé, cara. Eu tô do lado do rei do futebol. Eu tô aqui, na frente dele. E aí, aquilo pra mim, foram momentos assim, horas que eu não vou esquecer nunca. Infelizmente não foi uma entrevista exclusiva, mas, enfim, eu pude ali, mesmo que rapidamente, falar com o Pelé. E foi um momento muito especial para mim. Ao longo do dia, foi assim, quando você recebe a notícia, meio que demora a cair a ficha, e depois você começa a ver, né, tantas e tantas publicações interessantes, reportagens excelentes, né, vídeos como esse que o Lioy citou, mostrando como o Pelé ele revolucionou completamente o futebol. Basicamente, não tem mais nada a ser inventado. Porque tudo que os caras fazem hoje, gênios como o Messi, o Pelé já fez lá atrás. Ele já fazia. Esse cara com 17 anos, ele estava na final de Copa do Mundo, decidindo a final de Copa do Mundo. Isso, assim, Pelé existiu só um. E não vai ter outro. Pelé é único. Né? E o Pelé, ele morreu, infelizmente, hoje, o Edson Arantes. Mas o Pelé, ele nunca vai morrer, ele vai estar vivo para sempre. E o futebol, eu creio que eu tenho certeza que tem essa importância que tem pra gente, que a gente vive do futebol como nós vivemos, e tantas outras pessoas vivem ao longo do tempo, e sonharam, e quantos garotos não sonharam, né, depois de ver Pelé, depois de assistir Pelé. Isso é eterno, né, e o Pelé vai ser eterno pra gente. Então, esses momentos foram muito marcantes assim pra mim. Eu nunca vou esquecer que eu não vi jogar, mas eu estive ao lado do rei. Isso é muito importante, Vitão. Grande lembrança. 8h29. E você, Renan Moura? Rafa, eu não tenho a mesma oportunidade que você teve, que o Vitor também teve, de ver de perto o Pelé, né? Alguns ex-jogadores são entidades, né, do futebol, né? E talvez a gente tenha até que mudar um pouco desse
nosso lado meio que mito, né? De, o repórter não pode tirar foto com jogador de futebol, não pode pedir um autógrafo, porque nesses momentos que a gente talvez perceba a falta que isso daí vai fazer, né? Daquele objeto, é claro que material, uma camisa autografada, mas uma recordação de um momento único como esse que você já teve, que o Vitor Lessa também já teve. Eu não tive a oportunidade de ver o Pelé, mas assim, eu tenho um carinho enorme pelo rei do futebol, pela plástica, pela habilidade, pela técnica, por tudo que o Pelé fez, pelo esporte, pelo futebol brasileiro e também por levar, é claro, o nome do nosso país aos 4 cantos do planeta. E destaque, é claro, a Copa de 70, né? Como uma grande Copa do Mundo na minha visão. Tem inclusive um DVD da Copa de 70, a FIFA tinha lançado anos atrás, quando eu era criança, alguns DVDs dos títulos da seleção brasileira, né? Até o pentacampeonato em 2002, e eu escolhi o DVD da Copa de 70 para ver justamente como era aquela seleção e, claro, para saber melhor quem foi o Pelé, esse ex-jogador de futebol, camisa 10 da seleção brasileira. E aí eu destaco pelo menos 2 lances onde o Pelé não conseguiu marcar, mas são lances que ficam eternizados e, claro, a gente fica naquela expectativa, poxa, se fosse um gol, como seria aquele gol do Pelé, né? Contra o Uruguai e também aquele chute do meio de campo, que a bola também passou à esquerda da meta. Para mim são 2 lances que eu vou marcar para sempre na minha memória. É contra a Tchecoslováquia, né? Esse é um golaço do meio campo. E todo mundo diz, né, Renan? O gol que Pelé não fez, né? Quando tem um gol do meio campo, a pessoa fala, fulano fez o gol que Pelé não fez. E ainda bem que a tecnologia ajudou pro Pelé marcar esse gol, né? Um comercial fizeram justamente Pelé marcar esse gol, né? Essa pintura. Os 2, na verdade, né? Tem um que ele dribla uma Zurkiewicz, que aí a bola entra no cantinho. E ele sai comemorando. Muito bacana. Viva a tecnologia para isso também. 8h31. Agora eu vou fazer um intervalo de jogo. Vem aí o repórter CBN. Depois o nosso primeiro intervalo comercial. O ouvinte do 4 em Campo naturalmente sabe que hoje está sendo e continuará sendo um programa especial em cima desse fato marcante para a história, o falecimento do Rei Pelé. E depois do intervalo comercial tem muito mais conteúdo para você aqui no 4 em Campo. Não saia daí. Intervalo. Quatro em Campo. Hoje, com Rafael Marques. Segundo tempo. Lá vai o Santos movimentando a bola na intermediária. Tentava Carlos Roberto passar para o seu companheiro Rubens. Ele é desarmado pela direita pelo Terry. Aproveita o embalo. Entrega na ponta direita para Tony Field. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Lutou agora com Alfredo. Apelou, Alfredo. Cometeu a falta em cima do jogador Tony Field. O Pelé pede a bola. E é ele quem vai cobrar a falta na intermediária. Aos 44 minutos, Alfredo apelou. Vai ser cobrada a falta agora pelo Pelé. 2 na barreira, correu o Rei, atirou. Gol! Uma festa para a torcida. Pelé marca o seu último gol pelo Cosmos no último minuto com a camisa do Cosmos. Pelé, o rei iluminado. Pelé apanhou a bola na intermediária e de falta mandou uma bomba no lado esquerdo da meta do Hernani. Pelé, é necessário falar o número da camisa dele. É Pelé aos 44 minutos empatando o jogo. É saudado agora pela torcida. Pelé marca o seu último gol pelo Cosmos. Esse áudio também é do arquivo aqui do Sistema Globo de Rádio, né? Nós abrimos o 4 em Campo com a narração histórica do Valdir Amaral, o 10º gol do Pelé, né? Pela Rádio Globo de 1969. E esse áudio também é da Rádio Globo de 1977, dia 1º de outubro, quando Edson Mauro, locutor titular do Futebol Globo CBN, esteve nos Estados Unidos em loco para transmitir o último jogo de Pelé pelo Cosmos e, portanto, o último gol dos 1.282 que o Pelé marcou na sua carreira. Só aqui no arquivo do Sistema Globo de Rádio a gente tem condições de presentear você, ouvinte aqui do 4 em Campo.
São 8h39, 40 agora. O dia foi repleto de muitas homenagens, né? A reportagem da CBN acompanhando tudo. Homenagens de clubes do Brasil, do exterior, de grandes jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, antigos companheiros de Pelé, autoridades, as instituições se manifestaram, a FIFA se manifestou, a Conmebol também, e a CBF, há pouco, emitiu um comunicado na voz do seu presidente, Edinaldo Rodrigues, e nós vamos trazer a palavra do Edinaldo Rodrigues aqui dentro do 4 em Campo. Estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fez e fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar sua história e perpetuar o seu legado. Nenhum brasileiro foi tão famoso quanto ele. Ele era o meu ídolo. Jamais vou me esquecer o dia em que eu vi em ação numa partida do Santos em Ilhéus. Tinha apenas 13 anos. Além da mágica que fazia no campo, Pelé sempre mostrou ser um grande ser humano, solícito e com um sorriso cativante. Ninguém fez mais pelo futebol que ele. Perdemos hoje o nosso herói. Esse, portanto, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E chega agora a informação de que amanhã, se não chover, o prédio da CBF, aqui no Rio de Janeiro, zona oeste da cidade maravilhosa, vai ser envelopado com imagens do Pelé. E eu quero saber de vocês, Roberto Lioi, Vitor Lessa, Renan Moura, a gente sabe que qualquer coisa que seja feita pelo Pelé é pouco perto do que o Pelé representa para o futebol brasileiro e para o esporte de um modo geral. O que a CBF deveria fazer? A gente ouve o presidente falar sobre não vamos medir esforços para poder prestar todas as homenagens. Que homenagens são essas? Vocês pensam em quê? Algo relacionado à camisa da seleção brasileira? Algo relacionado a uma estátua do Pelé, de repente, na frente da sede? Algum estádio de futebol sendo rebatizado ou sendo construído pertencendo à CBF com o nome do Pelé? De que maneira vocês interpretam essa declaração do presidente? O que a CBF pode fazer pelo Pelé? Começo com você de novo, Leon. Eu acho que não é muito comum aqui no Brasil e talvez na seleção brasileira a gente possa abrir essa discussão. No Santos, você não me perguntou, mas eu já vou falar. Eu já aposentaria a camisa 10 do Pelé no Santos. Tá rolando essa história também. Rolando, pode ser que aconteça. Então, eu acho que na seleção brasileira não sei, mas aposentar a camisa 10 da seleção brasileira é uma hipótese, quem sabe. Mas tem uma questão aí de numeração, né, de FIFA, a gente teria que ver outras coisas, mas eu acho que todas as homenagens precisam ser feitas. É claro que nesse momento é um pouco difícil da gente cravar o que vai ser. Eu acho que você renomear um estádio que já tem algum tipo de homenagem, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, tinha um papo de renomear o Maracanã, não tinha? No passado, de passar o nome do Maracanã para alguém, não sei se foi, né, Renan? Não sei se foi pro Pelé, ou era para alguém, enfim. Eu acho que não cabe, sabe? Eu acho que já tem o nome do estádio, já tem ali, então, mas de repente se for construir um novo estádio de Brasília, de repente que não tem nome, pode ser, não sei. Eu acho que precisa ser feito. Eu acho que não dá só pra gente ficar nas palavras, né? As palavras são reconfortantes, eu acho que as palavras são homenagens, são uma despedida, né, que nós temos, só que eu acho que você precisa fazer algo mais concreto. Não sei se é alguma coisa pra ficar sempre na camisa da seleção brasileira, pode ser. Estátua, eu acho que meio que obrigatório ter uma estátua do maior jogador de futebol de todos os tempos em algum lugar que demonstre o futebol. Eu acho que uma estátua do Pelé, quem sabe, na Vila Belmiro, no Maracanã, pode ser sim. Eu acho que a CBF tem que começar a partir de agora a ter ter ações para homenagear o Pelé, e não só em um curto espaço de tempo, mas sim em uma história que fique por muito tempo. Na verdade isso já deveria estar sendo feito, né? Algumas coisas já poderiam estar adiantadas. Eu acho que, como o próprio Rafa disse, todas as homenagens serão poucas, né? Ele merece todas, se possível todas. Mas essa questão de aposentar um número, não que o Pelé não mereça, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, mas é que é estranho para mim assim pensar, a gente nunca mais vai ver a camisa 10 do Santos em ação. Para mim é um pouco estranho isso. Eu não sei se, eu acho que tem outras tantas formas de se homenagear. Eu acho que é uma forma da gente, em alguns momentos, principalmente, né, sei lá, num título importante, a gente reverenciar, a gente lembrar, ou talvez a camisa 10 do Santos pudesse carregar com ela,
E aí, algo que represente o Pelé que seja diferente das outras. Acho que seria uma... Vai ter a coroa, né, Vitão? Também. Sim, já vai ter a coroa, mas a coroa vai ficar só na 10, agora me bateu essa dúvida. Não, em no uniforme inteiro. Em todos. Acho que em todos, né? Isso. Então, algo específico pensado somente para a camisa 10. Enfim, estátua é obrigatório, né? Não sei se na sede da CBF, no Maracanã, na Vila Belmiro vai ter que ter, isso aí, quanto a isso não há dúvidas. Mas enfim, são muitas coisas que a gente pode pensar aí, e tudo vai ser pouco para homenagear. Acho que o Pelé, graças a Deus, ele teve tempo de receber ainda em vida muitas e muitas homenagens que foram importantes e relevantes para ele, eu tenho certeza disso. Agora, eu acho que a gente pode completar isso com outros símbolos que possam representar a grandeza de tudo aquilo que ele representa pra gente. Eu também não concordo com a aposentadoria de camisa, não. Eu acho que a camisa 10, então, não só da seleção brasileira, como do Santos e de tantos outros clubes, né, que têm seus ídolos com esse número, eu acho que é importante você manter a tradição da camisa número 10 e servir até como uma espécie de parâmetro para a história de quem foi o maior jogador de todos os tempos vestindo esse número, né? Até porque a simbologia da camisa 10 muda justamente com o Pelé no cenário do futebol. Só a título de informação aqui também, Rafa, o Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, né? Ele vetou em 8 de abril de 2021 a mudança de nome do Maracanã. A intenção era transformar só o estádio em Edson Arantes do Nascimento e o complexo Maracanã, aí sim, continuar com o atual nome jornalista Mário Filho. Então, essa mudança foi vetada pelo governador do Rio de Janeiro. E sobre homenagens ao Pelé, como o Vitor bem destacou, eu acho que o Pelé foi muito homenageado em vida. Isso daí eu acho que é muito mais importante do que qualquer homenagem depois que uma pessoa venha a falecer. Mas o mínimo, na minha visão, era ter pelo menos uma estátua na entrada principal da sede da CBF, né? Por que não também no Maracanã? E claro, uma homenagem à camisa 10 da seleção brasileira, já que o Santos vai ter aí a coroa, por que não ter uma coroa também acima das 5 estrelas na camisa da seleção brasileira, pelo menos na camisa número 10. Sempre é bom lembrar que lá na cidade onde o Pelé nasceu, em Três Corações, interior de Minas, tem a rua Edson Arantes de Nascimento, tem o Museu Pelé, também lá em Três Corações, tem uma outra rua com o nome de Edson Arantes do Nascimento em Campinas, né, São Paulo, e mais uma em Caruaru, no bairro Nova Caruaru, em Pernambuco. São as 3 ruas que eu achei aqui, fazendo uma pesquisa em homenagem ao rei do futebol. 8h48, mais uma rápida parada aqui no 4 em Campo, daqui a pouco a gente volta com a reta final do programa. 4 em Campo. Quatro em Campo. Prorrogação. Você tivesse que transmitir o seu gol, como é que você transmitiria aquele milésimo gol do microfone aí da Rádio Globo, Rádio Excelsior? Atenção, torcida brasileira, tá chegando o momento. Vai ter o recorde mundial. Pelé, o camisa 10, vai bater um pênalti. Pelé, vai lá, garotinho, que você pode bater. Pode fazer. Correu, Pelé, bateu outra, tocou na bola, gol. O milésimo gol. Brasil, o milésimo gol do Pelé. Beleza, aplauda aqui, Alô, Pelé. Tá bonitinho, foi maravilhoso. Tá assim como você fez, você narrou bonito, tá certo? Obrigado. Que momento, meus amigos, que momento para a história do rádio, né? Um encontro, não físico, mas de áudio de Osmar Santos com Pelé. E o Pelé narrou direitinho, Roberto Leone. O milésimo gol dele, hein? Ele poderia de repente, se não desse certo, né? Vou trabalhar aqui com a mídia esportiva, vou fazer aqui uma reportagem, vou narrar, mas ainda bem para todo mundo que ele escolheu jogar bola, né, Rafael Marques? Exatamente, né? E esse sim é o áudio do arquivo da Rádio Excelsior, antiga Rádio Globo de São Paulo, que teve essa oportunidade de fazer o Pelé narrar o seu próprio milésimo gol, e nós ouvimos aqui o áudio original da transmissão da Rádio Globo do Rio de Janeiro, do Valdir Amaral, do gol marcado em 1969.
Tá chegando aqui a reta final do nosso 4 em Campo, agradecer a participação dos ouvintes que mandaram mensagem, você que esteve conosco desde o início dessa cobertura especial aqui da CBN, que começou dentro do estúdio CBN. O programa foi modificado com a apresentação da Tatiana Vasconcelos para a entrada do jornalismo CBN e todas as informações da morte do Pelé. Emendamos com o ponto final especial, com a Carolina Moran e comigo também, e toda a equipe de reportagem e muitas entrevistas especiais. E agora estamos aqui no 4 em Campo e você vai continuar, claro, tendo todas as informações da programação da CBN, também no CBN Noite Total. Para fechar com vocês aqui, meus companheiros de 4 em Campo, Vitor Lessa, Renan Moura e Roberto Lioi, vou fazer uma pergunta que eu acho necessária nesse momento, né? Para vocês, de maneira bem objetiva, bem breve, o Pelé, ele foi mais atleta ou ele foi mais símbolo? E onde eu quero chegar com essa pergunta? Porque muitos jogadores vão ser comparados ao Pelé. O Messi, por exemplo, é comparado ao Pelé. O Maradona já foi comparado ao Pelé pelos argentinos. Pode ser que alguns jogadores no futuro, o Mbappé, o Endrick, que está surgindo agora, sejam comparados ao Pelé. Mas o ser humano, o Pelé, talvez ele não dê essa brecha para a comparação. Talvez. Eu quero que vocês digam objetivamente se no futuro o Pelé vai ser mais conhecido, reconhecido como o atleta, o jogador de futebol ou como a figura. Começa com você, Vitão. Olha, Rafa, acho que vai ser, acredito eu, que ele vai ser reconhecido como uma figura que mudou completamente o destino do esporte, que revolucionou o esporte. Isso, pelo menos eu acredito, porque atletas, muita gente fala, o Messi, o Maradona, tem essa discussão, sempre teve essa discussão, né? Quem jogou mais, Pelé ou Maradona, os argentinos juram que é o Maradona, e aí essa geração que assistiu toda a carreira do Lionel Messi agora, acredita que ele pode ser o maior jogador da história, né? Principalmente para os mais novos aí, que não viram o Pelé jogar. A gente também, eu não vi também, mas enfim, tem materiais suficientes aqui para eu assegurar, pelo menos a minha opinião, que o Pelé foi o maior da história. Para mim, ele como atleta vai ser o maior, mas creio que no futuro, daqui a alguns anos, ele vai se tornar uma entidade ainda maior, uma figura que vai representar tudo aquilo que há de melhor, que já existiu e que há de melhor no futebol. É como se o futebol ele tivesse renascido após o surgimento do Pelé, né? Como se ele tivesse refundado o que é o futebol. Então, eu pelo menos acredito bastante nisso. É uma boa pergunta, Rafa, é uma pergunta até difícil de ser respondida, vou te contar a verdade. Mas assim, eu acho que o Pelé, ele já era um grande atleta naquele momento que ele já defendia a camisa do Santos e também da seleção brasileira. Ele tinha um porte físico totalmente diferente dos atletas daquela geração, daquela década do século passado. Então, assim, eu acho que ele tem algo que eu comparo ele com, por exemplo, o próprio Messi. Um dom de ser um esportista, um dom de ser um jogador de futebol. Diferente de outros craques que também tivemos de lá para cá, mas que precisaram se moldar para continuar em alto nível. E o Pelé não. O Pelé, ele já foi abençoado por Deus para ser esse jogador altamente destacável na história do futebol e, claro, é o maior de todos. Pelé é sinônimo de futebol, vai ficar conhecido como sinônimo de futebol. Quando alguém fala em futebol, a gente vai lembrar do Pelé. A gente fala em aviação, se lembra de Santos Dumont. Thomas Edison, de um inventor. Michael Jordan, basquete. Quando alguém for falar daqui a 100 anos no futebol, a gente vai lembrar do Pelé, sinônimo de futebol. 8h57 e assim finalizamos o 4 em Campo especial desta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, um dia marcado para a história como o dia da morte de Pelé. Renan Moura, Vitor Lessa, Roberto Lioi, um abraço a vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rafa. E para fechar o programa, está tempo sim, tem aqui um áudio também separado pela nossa produção, de uma tabelinha improvável, que não aconteceu nos gramados, mas aconteceu aqui nesse registro que nós temos, do Pelé com o Neymar. Na sequência, o repórter CBN, depois vocês ficam com o CBN Noite Total. Pelé e Neymar, tabelinha Pelé e Neymar. Você nessa, garotão. Meu Deus do céu.
Parece um sonho que estou vendo aqui, torcida brasileira. É uma tabela maravilhosa. Pelé e Coutinho faziam isso, minha gente. E veja agora, parece que estamos repetindo Pelé e Neymar. Bola com o Neymar, não é para Pelé, para Neymar, devolve de calcanhar, Neymar de chaleira. Meu Deus do céu, vai entrar no Neymar. É gol de Neymar. É golaço. Parece um sonho que eu estou vendo aqui, torcida brasileira. É uma tabela maravilhosa. Pelé e Coutinho faziam isso, minha gente. Retribui pro Rei, narra um gol, tabelinha Neymar e Pelé. Agora foi o gol do Pelé, né? Claro, pô. Agora, como ele usou o Coutinho, eu vou usar o Ganso. Ripa, pimba na gorduchinha. Partiu. Ganso pegou a bola no meio de campo. Tocou pro Neymar na lateral esquerda. Neymar driblou um. Tocou pro Pelé. Pelé deixou passar pro Ganso. Ganso pro Neymar. Neymar tocou pro Pelé. Pelé, gol. O cavadinho aí, que golaço. 4 em campo. Hoje, com Rafael Marques.